E aí galerinha, beleza? Bora continuar aqui com as aulas de R. Tá um pouquinho já tarde, né? Falei que ia começar às 8 horas, só que eu comecei a renomear os vídeos. E vamos que vamos, né? Não vou me enrolar mais. Eu vou passar aqui agora, pelo menos nesse vídeo, eu vou passar um pouco sobre os loops. Neste caso eu vou começar com o while. Mas o que cacetes, o que cargas d'água é um loop? Vamos considerar essa informação aqui. Eu quero só exibir os dados que, por exemplo, sejam maior que 4. Tem como fazer de outra forma? Posso usar um subset. Posso fazer alguma outra coisa do tipo. Eu posso fazer, por exemplo, Opa, tá falhando aqui o nome. Eu posso fazer uma verificação, por exemplo, de dados maior que 4 e rodar e eu usar isso daqui, por exemplo, para colocar no dados. Ok? Isso é uma das formas que eu posso fazer, por exemplo. Mas eu quero exibir de uma outra forma. Ok? Eu vou exibir de uma outra forma aqui. Como que eu vou fazer? Eu quero passar de elemento em elemento. Como que eu vou fazer? Eu posso usar, além dessas outras formas, né, eu vou usar um loop. Vou fazer uma estrutura de repetição que ela vai ficar repetindo até determinada situação for concluída. Como assim? Vamos lá. Eu tenho aqui este vetorzinho bonitinho que vai de 1 a 10. Eu tenho aqui um if. Eu só quero exibir só os dados acima de 4, maiores que 4. Só que desse jeito aqui eu não consigo. Por quê? Porque na hora que eu rodar esse bendito desse if, ele vai reclamar que somente vai mexer na primeira iteração. Ele somente vai mexer no primeiro índice, né? no índice número 1. Só que isso daqui vai do 1 ao 10. Como que eu faço? Eu boto aqui um while. Lógico que ele vai ter um escopo. Que o escopo, quando dizemos escopo, é aquilo que fica entre as chaves. Ok? Ou se porventura você estiver mexendo em Python, que fica tabulado à direita do que você está executando. E este daqui eu vou colocar aqui dentro também. Só que se eu deixar deste jeito aqui, eu sempre esqueço que ele não tabula quando está selecionando mais que um. Se eu deixar desse jeito aqui, o que vai acontecer? Veja que a estrutura do while, é que eu estou limpando só meu olho aqui, meu óculos. A estrutura do while, ela está vazia. Pelo menos a parte, o parâmetro dele. E o que vai acontecer? Se porventura eu rodar isso daqui, ele vai entrar em loop infinito. Como não vai ter nenhuma ocorrência, nenhuma situação que o faça parar, ele vai ficar rodando para sempre. Como que nós podemos fazer isso? Podemos criar uma outra variável, que essa variável ela vai ser usada para verificação, neste caso. Então vou chamar ela aqui de i e vou começar com o valor 0. Enquanto o i for menor que length, eu sempre confundo, não sei se é length desse jeito, é assim mesmo, que eu sempre confundo th com ht. Então, ó, por exemplo, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor, ele vai rodar aqui. Desse jeito eu consigo. Agora, se eu rodar, ó, pum, ih, caramba, o i não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Porque eu não rodei ele aqui, ó. Então, se eu rodar de novo, ó, não acontece nada. Por que não acontece nada? E detalhe, loop infinito. Viram só? Este que é o problema de eu rodar somente com o i, porque eu não coloquei nenhuma interação aqui no meio. Vou parar aqui e já volto. Caso necessite parar, é só clicar aqui no stop, tá? Para a computação atual, porque senão ele vai ficar rolando infinitamente. E como que eu faço agora? Primeiro de tudo, quando a gente está usando um while, existe uma outra forma, mas isso eu vou passar nas próximas aulas, depois que eu falar do for. Primeiro de tudo, a estrutura que eu verifico quando termina, uma dica é você já colocar a incrementação dela. Como assim incrementação? Cada vez que passar pelo while, ele vai incrementar mais um, ou o tanto que for, e mais um. Ok? Desse jeito, toda vez que passar, ele vai passar e aumentar mais um. Se eu rodar aqui agora, ele vai reclamar. Ele vai reclamar por causa aqui. Quantas vezes ele rodou? Ele rodou 10 vezes. Por quê? Porque aqui ele está reclamando dos dados, ele está fazendo uma verificação de dados maior que 4, só que ele está vendo o vetor inteiro. Então, como que eu vejo? Eu coloco aqui o i. Aonde está o erro aqui agora?
Se vocês verificaram, eu estou colocando um i igual a 0. Estou atribuindo 0 à variável i. Só que vetores no R, eles começam com 1. Então já vou rodar aqui. Na hora que eu rodar, ó. Pum. Olha só que legal. Ele rodou dessa forma. Por que ele está rodando dessa forma? Sendo que deveria estar exibindo do 1 ao 4. Veja só, o dados aqui também, ele não está com um i. Então, eu acrescento o i também. Agora, se eu rodar, deixa eu já atribuir aqui em cima. Pum. Olha aí. 5, 6, 7, 8, 9. Mas por que ele não exibiu 10? Porque aqui eu coloquei menor que o tamanho. Tem que colocar menor ou igual. Se eu colocar menor ou igual, vai rodar? Vou colocar aqui em cima também. Vai rodar. Agora sim. Ele coloca, enquanto for menor ou igual ao tamanho, ele roda. Caso não, ele para. Beleza? Duas coisas que vocês sempre têm que verificar. No escopo do while, aqui no parâmetro, vocês têm que colocar o valor que vai ser o limite, ok? E leia sempre assim, enquanto, por exemplo, aqui, enquanto i for menor ou igual ao tamanho dos dados, ao comprimento dos dados, né, a quantidade de dados que eu tenho no vetor dados, eu vou rodar o que tiver aqui dentro. E sempre não esquecendo, dependendo da estrutura que você for precisar usar esses dados, que vocês têm que colocar a incrementação deles. Se não colocar incrementação, o incremento, né, não aumentar em 1 ou aumentar em 2, tanto faz o tipo, depende do problema ao qual você está na mão, para você poder resolver. Se você não colocar isso para poder terminar aqui, ele vai entrar em loop infinito. Existem outras formas? Sim, tem mais uma, mas eu vou passar depois que eu passar o for, que é a próxima aula. Beleza, pessoal? Espero ter entendido, espero ter gostado. Se gostou, dá um curtir, compartilha. Não esquece que esse super código vai estar lá no GitHub, ok? Se porventura vocês precisarem. E é isso aí. Até mais.